Com o feito de ser a única detentora de todos os jogos da Copa, a Cazé TV chamou a atenção de todo mundo para si, e claro, nem toda atenção seria positiva. De repente, uma crítica tem tomado conta da internet, como o canal tem estimulado o vício em apostas. Uma crítica pertinente, é fato, tanto quanto é fato que ela tem sido meio mal feita e ainda mais mal direcionada. Fundada em 2022, a Cazé TV surgiu como uma alternativa à mídia esportiva tradicional na internet. A partir da parceria com a Live Mode, as lives de Casemiro e o Miguel passaram a ter uma estrutura profissional para transmissões oficiais, sendo que já em seu primeiro ano anunciou a compra de direitos de jogos da Copa do Catar. Mas a grande virada de chave veio agora, em 26, onde a Cazé TV foi a única a comprar o direito de todas as 104 partidas da Copa do Mundo. Sendo assim, para quem quer assistir todos os jogos, a única opção é justamente a mais acessível, a partir da internet e de graça. De graça! No capitalismo, tudo tem um preço. E muitas pessoas têm apontado e criticado o preço indireto cobrado dessas transmissões como sendo as massivas propagandas de bet. Mas antes de chegarmos nisso, precisamos voltar no tempo por pelo menos uma década, pois quando o Casemiro tinha só uns 22 anos e estava em seu primeiro emprego, as propagandas de bet já geravam polêmica no Brasil. Em 2016, no Paraná, aconteceu o UFC com o terceiro maior público já registrado na história. O lutador brasileiro Fabrício Verdun se revoltou com a organização por melar uma ação dele com uma marca que não patrocinava oficialmente o evento, impedindo a distribuição de 45 mil máscaras do seu rosto e com o logotipo da Sporting Bet. Veja bem, 2016 e uma das maiores bets em atividade hoje no país já investia pesado em publicidade, ainda que àquela altura sua atuação fosse completamente ilegal. Ali era só o começo de um mercado que se expandiu de vez a partir de 2018, quando Michel Temer decidiu legalizar as casas de apostas estrangeiras que já atuavam ilegalmente aqui, deixando a responsabilidade para criar as regras de tudo para o próximo presidente eleito. E foi aí que desandou, e já em 2019 vários clubes começaram a assinar parcerias comerciais e patrocínios com casas de apostas online. O próximo presidente eleito, infelizmente, foi Bolsonaro, o que nada fez, inclusive não criar uma regulamentação dentro do prazo estipulado, mantendo o mercado já muito bilionário àquela altura, atuando como quisesse. Quando Lula chegou, portanto, encontrou a zona criada por Temer e ignorada por Bolsonaro para que ele arrumasse. Mas a grande e triste verdade é que a publicidade da coisa nunca esteve em debate. A queda de braços entre governo e Congresso se deu em torno da arrecadação de impostos. Enquanto o governo defendia cobrar 18% das empresas, o Congresso acatou o lobby e defendeu a redução para 12%, saindo vencedor. Essa regulamentação entrou em vigor de vez em 2025, quando apenas plataformas aprovadas puderam seguir atuando, e foi também nesse ano que, segundo o relatório da Tunad, as bets se tornaram o principal setor anunciante do país, investindo 1,4 bilhão em mídia. Desse montante, 85% foi para a TV aberta e, segundo o relatório desse ano, cerca de 59% direto para Globo. Em paralelo, as bets investiram pesado em muitos outros setores, como festivais de música, os maiores influenciadores do país e especialmente o futebol, que hoje conta com mais de 90% dos times patrocinados por casas de apostas, além de terem comprado name rights de estádios e campeonatos. Sendo assim, durante mais de uma década, tudo isso aconteceu sem que sequer existisse a Cazé TV, hoje apontada como a grande responsável pelo vício em apostas. O que agrava para o canal é justamente o que faz dele um diferencial à mídia tradicional, o seu formato. Com apresentadores e jornalistas mais jovens, uma comunicação mais informal, as transmissões da Cazé parecem um papo entre amigos, onde quem assiste é mais um na roda, e ao inserirem anúncios de odds como parte desse papo informal, o que é publicidade parece dica. Essa forma de publicidade também tem a ver com o formato da mídia por internet, pois restam poucas opções, visto que, diferente da TV aberta e rádio, lives não têm intervalos comerciais. E quem estava lucrando antes só com publicidade passou a lucrar direto com as apostas. Enquanto o SBT tem sua telecena há 35 anos e lançou a Bet do Milhão, a Band tem a Band Bet e a Globo, por sua vez, virou sócia da BetMGM, a terceira que mais anuncia na TV. Ao mesmo tempo que o papo informal da Cazé TV pode induzir milhões, o que podemos dizer sobre ter como garoto propaganda um cara que está há quase 3 décadas construindo a falsa imagem de ajudar os pobres? O vício em apostas é uma epidemia mais que constatada, aumentando o endividamento das famílias brasileiras e afetando diretamente na economia do país, visto que quem está devendo não gasta com mais nada. Além disso, é importante lembrar que ninguém perde dinheiro, o dinheiro vai para alguém, e a maioria das bets do país, na verdade, não são do país. Portanto, combater essa epidemia não é só uma questão de saúde pública e economia, como especialmente de soberania nacional. É dinheiro que se esvai daqui. Não acredito na eficácia do proibicionismo e, infelizmente, as bets são um caminho sem volta. Ainda assim, é urgente que se proíba as propagandas de bet, não na Cazé TV, mas em todos os lugares. Tal qual o Brasil já experimentou as eficácias. O problema? A cliente
clientela do Congresso, os chamados lobistas. Em 1996, Fernando Henrique Cardoso proibiu propagandas de cigarros e bebidas, mas acatando os pedidos dos lobistas e abrindo diversas concessões, como a permissão entre 21 e 6 horas da manhã, além de proibir apenas propagandas de bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus, ou seja, livrando as cervejas. Em 2007, já em seu segundo mandato, Lula tentou proibir as propagandas de cigarros e bebidas na TV, incluindo cervejas e todos os horários, mas tal qual na regulamentação das bets foi vencida por um congresso vendido aos lobistas das cervejarias. Com isso, proibiu-se apenas os cigarros na TV, ainda permitindo propagandas em pontos de vendas. Estas só foram proibidas de vez em 2011 durante o governo Dilma, quando mais uma vez as cervejas passaram batidas. Afinal, elas na época eram as principais anunciantes da TV, além de serem fortes patrocinadoras do futebol brasileiro. Familiar, não? O lobby deu tão certo que já faz quase 20 anos que não vemos propaganda de cigarro ou destilados na TV, mas naturalizamos o anúncio de cerveja até mesmo associado ao esporte, o que não faz o menor sentido. Enquanto vimos o tabagismo decair com a simples e direta mensagem de que cigarro mata nas embalagens, os avisos para apostas e cervejas têm um tom de beba com moderação ou jogue com responsabilidade, que ao mesmo tempo nem informam os reais riscos daquilo e além de tudo empurram para você a culpa se você se perder. Você que foi responsável por se viciar. Afinal, tais avisos são criados pelo CONAR, que não é um órgão do Estado, e sim um órgão privado criado por publicitários. Naturalizamos tanto que tá todo mundo escandalizado com as bets da Cazé TV e ninguém fala da Braminha, pô, anunciando Nessim em todas as copas desde quando o Cazé era uma criança. Portanto, a ideia de que tá exagerado o estímulo a algo tão prejudicial como as apostas é unânime, mas a crítica se esvazia quando perde o foco ou elege um único alvo dentre tantos incontáveis. Não esperemos por uma luz de consciência bater sobre o Cazé para que ele decida vetar anúncios de bet em seu canal, porque ainda assim teríamos Neymar usando sua convocação para anunciar a aposta, a garota propaganda Virgínia como enviada especial da Globo na Copa, o falso Robin Hood do Luciano Huck, as grandes emissoras, os festivais de músicas, os estádios, os outdoors, os transportes públicos, enfim. Então foquemos nossas críticas a essa bagunça que está afundando o país em quem de fato tem responsabilidade, que é o governo e o Congresso. Pois o que causa dependência definitivamente não precisa de publicidade e não existe exemplo melhor do que as nossas biqueiras. É nóis.